Que bom que a gente pode partilhar a palavra, louvamos ao Senhor, oramos e agora nós vamos partilhar a palavra. Eu agradeço a Deus por você poder estar aqui e se o Senhor nos congregou pessoalmente também pela internet, é porque há algo que o Senhor deseja comunicar a nós, há algo que Deus quer falar comigo e com você e eu preciso estar atento para ouvir a voz de Deus. Esse é um tempo, gente, de falta. As pessoas, elas estão em busca de algo que as complete. E é interessante, a psicanálise fala sobre o ser humano como o ser da falta. O ser humano está sempre em busca do objeto que possa satisfazê-lo. E nesse processo de buscar algo, ele está o tempo todo querendo voltar a uma realidade que não existe mais. É interessante, você faz um plano de 10 anos para a sua vida. Em 10 anos eu vou me formar, vou me casar, vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Em 10 anos você faz tudo isso, você cumpriu todo o plano. O que acontece com você? Você ainda sente falta de alguma coisa. Ainda há uma falta em você. E o pessoal da psicanálise diz que é isso que impulsiona o ser humano ao crescimento e ao desenvolvimento de todo o seu potencial. Mas pelo contrário, meu irmão, quando eu olho para essa ideia, eu percebo que essa falta que a gente tem, ela leva a gente para a angústia, para a depressão e para as preocupações exacerbadas. Ainda falta alguma coisa, pastor, ainda falta. E vai faltar sempre, porque todo ser humano, ele traz dentro de si uma falta inerente à ausência de Deus na sua vida. E enquanto o coração dele não se abre para que Jesus ali habite e o Espírito Santo esteja com ele todos os dias, essa falta só cresce. Por que as pessoas são compulsivas, gente? O cara, ele comprou essa garrafa e ele se sente como? Poderoso. Eu tenho uma garrafa azul que espirra por tudo quanto é lugar, menos aqui. Não fica rindo, não. Faça isso, não. Eu tenho a garrafa azul e não tenho medo de usar. Amanhã ele acha que a garrafa azul não está boa. Ele quer outra, e outra coisa, e outra. Ele vai jogando coisas nesse buraco negro existencial dele e a falta só cresce. As coisas só mostram o quanto nós precisamos de Deus. E às vezes a gente vem para a igreja com uma consciência absolutamente clara daquilo que quer e precisa. Hoje eu vou lá naquela igreja, hoje eu vou sintonizar na internet aí esse canal dessa igreja, porque hoje é o dia de eu receber a minha bênção. A tua bênção, sem o abençoador, só vai te causar mais falta ainda. E é por isso que as pessoas andam tão tristes. É impressionante. Agora com a máscara, eu já não conhecia ninguém sem máscara, eu sou péssimo fisionomista. Com a máscara eu passo pelo cara, ele fala comigo, eu não tenho ideia de quem ele seja. Mas eu respondo, só para não ser mal educado. Mas você vê as pessoas andando cabisbaixas. Como é que o cara anda na rua? As pessoas, elas estão de alguma maneira o tempo todo preocupadas com tudo. Sabe por quê? Porque, infelizmente, essa falta só tem crescido dentro da gente. Aí você está pensando assim, pastor, é mole, falar de falta é mole. E o que eu faço então? Muito bem, aí entra a palavra de Deus na vida da gente. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 18. Por favor, abra aí. Aparecerá no Data Show. Porém, se você puder abrir a sua Bíblia, melhor ainda para a gente. Lucas, capítulo 18. Verso número 18. Esse é um texto que revela essa questão da falta e como Jesus supre o ser humano. E eu quero que a gente fique atento a isso. Diz assim o texto: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Meu Senhor, obrigado pela tua palavra. Esta é a verdade que sacia o ser humano, que torna o ser humano pleno, que traz vida abundante. E hoje, Deus, nos debruçamos sobre a tua palavra, clamando: Espírito Santo, trata conosco, que esse buraco existencial seja preenchido pela solução, que é Jesus Cristo. Fala conosco, toca corações, salva, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e encontramos um jovem que é o sonho de consumo de todo pai que tem uma filha. O cara é príncipe, é bem-sucedido, é religioso, o cara, ele sabe tudo, ele está preparado para tudo, é um achado. Só que ele não impressiona o Senhor. Ele está acostumado a impressionar. Como é que ele se aproxima de Jesus? Bom mestre. Ele, de alguma maneira, ele quer criar uma simpatia de Jesus para com ele. É muito comum isso. As pessoas, elas querem ser simpáticas para ter algum benefício, porque elas se acostumaram a conseguir coisas a partir de subterfúgios. E é legal que Jesus desmascara logo ele, assim, rapidinho, e ele fica sem perspectiva, porque Jesus, ele, quando encontra aquele jovem, ele encontra muitos de nós que estamos aqui hoje. Pessoas que querem viver, pessoas que estão em busca de sentido para a vida, de propósito para a vida, de plenitude para a vida, mas que infelizmente estão o tempo todo na falta. E Jesus, ele mostra aquele jovem, e por conseguinte a mim e a você também, o que é preciso para que a vida da gente tenha sentido, tenha propósito, tenha razão de ser. A primeira questão que o Senhor trata com ele é conhecer o valor da eternidade. Olha lá o verso número 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Gente, esse jovem, ele é confrontado pelo Senhor, e o que o Senhor promete a ele é um tesouro no céu. E como é que ele sai da presença do Senhor? Triste. Ele tinha muitos bens na terra, mas o próprio Jesus fala para ele: uma coisa te falta, esse vazio que está dentro de você aí, que a religião não dá conta, que o dinheiro não dá conta, que o título que você tem não dá conta, esse vazio só pode ser preenchido com esse tesouro no céu. É sensacional como ele é bem-sucedido, é um sujeito loquaz, que sabe se comunicar, competente, mas que, infelizmente, trocou o que tinha na terra pelo tesouro no céu. Preferiu reter do que receber o que o Senhor tinha para ele. E muitos de nós fazemos isso, gente. Quando o Senhor nos confronta, quando o Senhor nos chama para abandonar algo que tem tomado o lugar dele na nossa vida, muitas vezes nós preferimos reter e nos afastar, cabisbaixos, tristes dele. Nós achamos que não podemos viver sem isso ou sem aquilo. Aquele jovem entendia que não conseguiria viver sem as suas propriedades, sem os seus bens, sem o seu título, sem a bajulação que o dinheiro traz. Mas, na verdade, o que ele não conseguiria viver é sem o senhorio de Jesus. Você pode perder tudo, meu irmão. Enquanto Jesus for Senhor da tua vida, a tua vida vai ter sentido, propósito, razão de ser. Você vai viver coisas que o dinheiro não compra, e essas coisas são fruto de experiência com Deus. Esse jovem, infelizmente, fez a escolha errada. Qual escolha nós temos feito quando o assunto é vida diante do Senhor? Qual a escolha você tem feito, meu irmão, quando o assunto é efetivamente se posicionar quanto à eternidade? Porque no aqui e agora a gente se vira, mas um dia todo ser humano terá que comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí, faz o quê? Não tem desenrolo lá, meu irmão.
Você vai comparecer diante do tribunal e Cristo, Ele é o teu advogado, ou infelizmente você está sozinho. E aí, faz o quê? Esse jovem, ele toma para si o desejo de reter o que tinha, no lugar de receber o que Jesus lhe propunha. E é sensacional isso. Você não vai conseguir receber nada do Senhor enquanto a tua mão estiver fechada, retendo aquilo que só está te fazendo mal. O jovem não conseguiu abrir mão, por isso não recebeu o que o Senhor tinha para ele. Quantas vezes a gente entra e sai de templo com o coração trancado, ouve a palavra, se sente movido, mas não consegue abrir o coração, ele continua trancado. Eu lembro de uma história, alguns mineradores encontraram ouro, e eles ficaram muito felizes, voltaram para a cidade, gastaram tudo que tinha, compraram ferramenta, alugaram um negócio para extração de ouro e foram correndo para lá e extraíram um monte de ouro, Quando eles chegaram na cidade, eles descobriram que era um negócio chamado birita. Birita não é bebida, não. É o que o pessoal chama de ouro de tolo. Eles gastaram tudo que tinham, faliram, para extrair ouro de tolo que nada valia. A gente tem gasto a vida da gente extraindo ouro de tolo. A gente acha que o que a gente tem é muito valoroso, que o que a gente conseguiu é maravilhoso. A gente acha que ter o que tem é status. Ouro de tolo. Quantas pessoas correndo atrás de vento. Quantas pessoas que estão tão cheias de si mesmo que não tem lugar para o Senhor, cheias das suas boas obras, cheias das suas capacidades, cheias de bajulação que tem por aí, porque todo mundo acha maravilhoso, mas o Senhor falou com aquele jovem, fala comigo e com você, uma coisa te falta, abra mão de tudo, para viver o que eu tenho para você. E abrir mão é difícil, né, meu irmão? Essa falta, ela se manifesta porque eu retenho aquilo que eu tenho que dar e não recebo aquilo que eu preciso receber. Que essa noite, a gente olhando para esse texto, entenda a questão da eternidade. Você quer viver plenamente? Compreenda a questão da eternidade. Não troque o que é eterno pelo aqui e agora. Sua prioridade seja a eternidade. Aí continua o texto lá no verso número 23. Dá uma olhada só. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Você quer viver plenamente? Compreenda o que é alegria. Jesus traz uma proposta para ele de eternidade, ele diz não, e ele se entristece com aquilo que Jesus havia proposto a ele. Jesus propunha a ele toda a alegria que dinheiro nenhum compra. Jesus falou com ele acerca de um tesouro no céu. Jesus falou com ele sobre coisas que ele não conseguia nem discernir, de tão mais elevadas que eram do que ele conseguia compreender. No entanto, ele se entristeceu, porque a alegria dele estava nas coisas. Ele achava que o valor dele era medido por aquilo que ele havia conquistado. Para ele estava muito claro, eu valho quanto tenho. Eu valho por aquilo que eu consegui amealhar no transcorrer de toda a minha vida. As pessoas medem o meu sucesso a partir daquilo que está no meu bolso, daquilo que eu possuo, daquilo que eu ostento. E quando Jesus diz para ele, olha, isso não vale nada, você pode pegar isso tudo e dar aos pobres, porque eu tenho um tesouro para você no céu, ele se entristece. A alegria dele se vai. Meu irmão, se a tua alegria está nas coisas, mais cedo ou mais tarde, à semelhança desse jovem, você vai se entristecer, vai se decepcionar, vai se abater, vai ficar chateado, porque as coisas, elas são transitórias, mas há uma alegria que Jesus diz que ninguém pode tirar de nós. Essa alegria vem do alto, é dele, é intrínseca, e ela está em nós de tal maneira, entranhada, quando a gente faz a escolha por ele. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós no dia a dia representamos um papel. Eu lembro da história de um homem que foi ao médico, e ele chegou lá e falou, doutor, eu estou muito triste, eu preciso de alguma coisa que me traga alegria. E aí o médico falou, não, vou passar um antidepressivozinho para você. Ele falou, já tomei todos, nada me faz sorrir. E o médico falou, olha, eu tenho uma saída pouco ortodoxa para você, meu amigo. Na cidade tem um circo
que tem um palhaço engraçadíssimo. Todo mundo que vai lá morre de rir com ele. Se eu fosse você, eu ia lá. E aí o cara olhou para o doutor e falou: doutor, eu sou esse palhaço. Fazer os outros rir é fácil. Aparentar alegria, qualquer um aparenta. Mas e aqui, onde ninguém vê? Quando é você e o travesseiro, e está lá você e o Senhor, esse vazio aí, que tantas vezes te angustia, te abate, te dá vontade de dar um jeito logo de terminar com a vida. Isso é a falta do senhorio de Cristo. É a falta da gente abrir mão de tudo para tê-lo, de contemplar a perspectiva da eternidade, aquela alegria que dinheiro não compra. Verso número 22, na parte B, olha aí. Vem e segue-me. A gente vai viver plenamente quando a gente trocar a religião pelo discipulado. Aquele jovem guardava os mandamentos, aquele jovem conhecia a religião judaica, aquele jovem ele estava inteirado de tudo aquilo que era seu dever religioso. No entanto, ele disse não, ele recuou na hora que o Senhor falou com ele: vem e segue-me. Sabe por quê, gente? Porque a religião ela é confortável, você sabe exatamente o que esperar dela. Quando Jesus chama você, a vida se torna uma grande aventura, se torna um negócio maravilhoso, porque Ele é o Senhor da tua vida, dispõe da tua vida como quer, Ele cuida de você, todas as coisas estão nele, as suas preocupações se vão, porque há alguém maior que você, cuidando de tudo. Aquele jovem não queria perder o controle da própria vida. Isso é muito interessante. Quando a gente fala aqui, eu faço apelo e digo para você: olha, essa noite você pode entregar a tua vida a Jesus. É nesse sentido de você perder o controle da tua vida e deixar nas mãos do Senhor. Quantas vezes a gente fica preocupado com o amanhã, e a palavra diz que o amanhã trará sobre si os próprios cuidados. Quantas vezes nós achamos que não somos capazes, mas a gente ouve na palavra o Senhor dizendo: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. A gente ouve que o Senhor está cuidando dos detalhes, cuidando de tudo, e a gente continua preocupado. O convite dele continua o mesmo, para aquele jovem, para mim, para você: vem e segue-me, vem e anda comigo, vem e deixa tudo diante de mim. É um tempo que a gente tem que deixar a religião de lado e seguir o Senhor, e estar com Ele. Quem aprendeu a andar de bicicleta aqui, sabe como é que é andar de bicicleta? No início, você não tem controle nenhum, parece que a bicicleta tem vida própria. E aí seu joelho chora, né? Porque toda hora tem um pedaço do joelho ficando no asfalto. Mas chega um momento que você e a bicicleta parece que é uma coisa só. Você anda e não precisa de mais nada, você nem pensa no que está fazendo. Por quê? Condicionou. Isso, gente, é andar com Jesus. Quando você começa, você fica preocupado, você não sabe o que fazer, e agora, meu Deus, como é que vai ser? Mas daqui a pouco, a presença do Senhor é tão tremenda na tua vida, que Ele vai te guiando, e você nem sente mais nada, você simplesmente descansou das tuas preocupações nas mãos do Todo-Poderoso. Jesus encerra o texto no verso número 24, falando assim: e vendo Jesus, que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aqui, tem uma pegadinha aqui, meu irmão. O texto, a tradução mais apropriada desse texto é: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que confiam nas riquezas. Quando você tem as riquezas, não é o problema, elas são suas. O problema é quando você pertence a elas. E muita gente hoje pertence àquilo que conquistou na vida, aquilo que alcançou. Eu não posso me desfazer disso. Mas quem sou eu? Quando Jesus chama aquele homem, Jesus não deixa plano B para ele. Vai, vende tudo que tens, vem e segue-me, e assim você terá um tesouro no céu. Não tem plano B, gente. Seguir Jesus é o único plano que dá sentido à vida. A gente não tem que se preocupar com uma reserva. Pastor, eu tenho que ter uma reserva. A nossa reserva chama-se fé. E a cada dia a provisão de Deus
se renova na vida daqueles que creem. A cada dia Deus, pela sua bondade e misericórdia, cuida da gente. Aquele jovem que era aplaudido pela sociedade, sonho de consumo de todo pai, príncipe, religioso, foi rejeitado pelo Senhor. Por quê? Porque ele queria viver o evangelho dele, não o evangelho de Jesus. E assim não vale. Quando o Senhor olha para a gente hoje, Ele fala, olha, eu tenho vida e vida abundante para você. Eu tenho uma vida que satisfaz, uma vida que é maravilhosa, uma vida cheia de sentido, uma vida que vai levar você à alegria que você nunca percebeu antes. Mas essa vida, ela tem um preço alto. É o preço da renúncia de tudo. De uma entrega total e absoluta a mim. É o que diz o Senhor. Se a gente faz isso hoje, eu tenho certeza que a vida da gente dá um up, que nunca mais nós seremos os mesmos. No entanto, gente, quanto mais a gente quer reter aquilo que nós achamos que é nosso, menos a gente tem. Quanto mais a gente se preocupa com aquilo que possui, menos Deus dá a gente. Eu olho para esse texto e eu vejo um pouco de cada um de nós, nesse jovem. Quantas vezes essa falta que está dentro da gente não é suprida, porque infelizmente nossos valores não são eternos. Essa falta ela continua lá gritando, porque a gente não quer a verdadeira alegria, a gente quer o entretenimento. A verdadeira alegria vem de Jesus. Quantas vezes nós estamos satisfeitos com a religião e não queremos dar o próximo passo do discipulado? Quantas vezes, gente, a gente não tem confiado no Senhor? Tem um discurso que confia, mas no fundo não confia. A gente confia na riqueza, nas amizades, nos conhecimentos, confia no salário, confia naquilo que você pode adquirir, no político que você conhece, confia em tudo, menos no Senhor. Por isso que a vida é tão insegura. Essa noite, eu quero encorajar você a, diferentemente do jovem do texto, tomar uma posição. Esse jovem foi embora, como chegou? Se recusou a mudar de vida. Preferiu continuar vazio do que ser preenchido pelo Senhor. E Jesus respeitou a escolha dele. Ficou triste, mas respeitou. Qual vai ser a nossa decisão hoje? Sabe por quê? Muitas vezes a gente não se posiciona. E o não se posicionar já é assumir uma posição. Pastor, eu não vou escolher não. Então você já escolheu. Não existe neutralidade. Ou a tua vida está nas mãos dele, ou está nas suas mãos. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar de você. Se está nas suas mãos, você tem que se cuidar, meu irmão. Qual é a nossa escolha hoje?